Boa tarde, gente. Boa tarde a todos aí. Estamos iniciando mais uma aula de hidráulica no dia de hoje, 17 de fevereiro de 2021. Vamos iniciar, né? O computador teve um problema aqui, mas agora eu acho que está ok. Vamos entrando aqui na página da disciplina. Se você entrar na página da disciplina, você vai ver que tem uma atividade aqui que é até o dia de hoje, né? Atividade até o dia de hoje. Está aqui, ó, pesquisa sobre aplicações de conhecimentos hidráulicos na agricultura. Aí tem aqui, ó, fazer uma pesquisa em PDF sobre o tema aplicações de conhecimentos hidráulicos na agricultura. Adotar normas da BNT para a confecção da pesquisa. Aí eu coloquei assim, cuidado ao enviar. Você só terá uma chance para fazer. Se houver erro no envio, não haverá segunda oportunidade. Enviar até 17/2, que é hoje, às 23h59. Valor 20 pontos. Né? Então está aí, né? Na nona semana aqui, está explicado para vocês aqui. Algumas pessoas já enviaram, né? E nós vamos aguardar aí agora os outros alunos que vão enviar também, né? Até o dia de hoje. Bom, para a aula de hoje, né, nós temos aqui o assunto, né, condutos forçados, né? Eu tenho um material bom sobre esse assunto, condutos forçados, só que ele está anotado no meu caderno, então não tem como eu passar para vocês isso, né? Eu até, né, olhei, né, se tinha alguma situação que poderia usar, algum aplicativo, algum programa do computador que permitisse eu escrever, né? Pelo Word fica complicado, tem muitas fórmulas, fica difícil eu fazer isso pelo Word, né? Como eu não consegui descobrir nenhum programa que faça isso, por enquanto eu não sei ainda como passar para vocês esse conteúdo, né? Ele está anotado no meu caderno e não está muito bom. Se eu for escanear ou fotografar, não vai ficar bom, porque está meio apagado, sabe? Então, eu não sei como passar para vocês esse conteúdo, porque em função dessas situações aí, né? Tem fórmulas, né? Então tem essas fórmulas aí, fica difícil de passar isso para vocês. Fica complicado, né? Bom, de qualquer forma, eu encontrei um material que fala um pouquinho sobre o assunto, escoamento em encanamentos e condutos, que é uma disciplina, né? Lá do sexto período de engenharia civil. Eu não sei qual é a instituição, né? Não tinha no local que eu fui pegar, mas de qualquer forma nós vamos poder falar um pouquinho sobre o assunto, tá? Então, deixa eu ver quantas pessoas estão online. Nós temos 5 alunos online, né? Temos aí o Arthur, a Daniele, a Maria Rita, o Wesley e mais alguém que eu não estou conseguindo ver aqui, não aparece aqui na tela, né? Mais alguém aí. São 5 pessoas, né? São 5 alunos e eu, né? Aí dá 6 aqui, ó. Bom, então vamos lá. Condutos, encanamentos em condutos. Aliás, escoamento em encanamentos e condutos. Então, gente, nós temos o seguinte, né? Nós temos o seguinte. No caso da hidrodinâmica, né? No caso da hidrodinâmica, que seria o escoamento da água, o escoamento do fluido, né? O escoamento do fluido, ou seja, o fluido em movimento, que é a hidrodinâmica,
nós podemos ter duas situações: o fluido escoando ao ar livre e o fluido escoando sobre pressão ou em conduto fechado, conduto forçado, mais chamado de condutos forçados, né? Então, nós temos essas duas possibilidades: o conduto escoando aberto, né, numa situação de pressão atmosférica, condutos abertos, e temos os condutos forçados, ou condutos sob pressão. No caso nosso, né, da irrigação, da agronomia, principalmente, né, normalmente a gente gasta mais tempo ou fala mais do conduto forçado, né, que é justamente o que acontece no caso da irrigação, né. No caso da irrigação, você tem um conduto forçado, certo? O conduto ele está sob pressão, existe uma pressão ali, né, impulsionando a água de um lugar para o outro, dentro da tubulação fechada. No caso da irrigação também, existem os canais de irrigação, né? Os canais de irrigação é um exemplo de conduto livre, né? Onde a água vai escoar ao ar livre, sob efeito da pressão atmosférica. Então, nós temos que ter em mente essas duas situações. Vocês estão me ouvindo bem? Está tudo ok? Eu não perguntei aqui. Se tiver tudo ok, dá um ok, pelo menos aí no chat, né? Tudo ok. Tá tudo ok. Beleza. Joia. A outra pessoa é a Daniele, né? Não, a Daniela, eu falei o nome dela já. Arthur, Daniele, Maria Rita, Wesley e mais uma pessoa, que eu não sei quem é. Bom, então ele fala o seguinte, né? Considera-se forçado o conduto no qual o líquido escoa sob pressão diferente da pressão atmosférica. Tá? Então, se a pressão dentro do tubo ela está diferente, né? Veja bem a palavra é diferente, né? Não é maior, não. Porque eu posso ter dentro de uma tubulação pressão menor do que a pressão atmosférica e ocorrer escoamento. Pode acontecer isso aí, né? É raro, mas pode acontecer. Normalmente, né? Normalmente, no caso da irrigação, a pressão dentro da tubulação ela é maior do que a pressão atmosférica. É maior, né? Então, nós temos o quê? Deixa eu ver se ele fala aqui para baixo, ou eu já posso falar alguma coisa sobre isso. Não. Bom, vamos falar aqui, né? No caso, gente, existe também um conceito importante que a gente deve levar em consideração aqui no caso, né? Que é a chamada perda de carga, né? A perda de carga. Como existe movimento de água, né? Como a água está em movimento, como a água está escoando na tubulação, né? Como a água está escoando na tubulação, existe um atrito, né? Existe um atrito entre a água e as paredes do tubo, né? A água está escoando, se ela está escoando, existe um atrito, uma força de atrito, né? Entre a água e as paredes do tubo, e também entre a água e as próprias moléculas de água. Uma molécula vai entrar em choque com a outra, e existe aí uma perda de carga. No caso, a perda de carga, eles falam, né, alguns conceitos, né, eles falam que a perda de carga é a perda de energia na forma de calor, né? Ou seja, é parte da energia disponível que se dissipa na forma de calor. É exatamente isso. Quando um líquido, né? Quando uma molécula de um líquido entra em atrito com a parede do tubo ou com a própria molécula, uma outra molécula adjacente, existe ali uma perda, né? Uma dissipação de calor, né? Um choque, né? É um choque. Você sabe que
quando existe uma colisão, por exemplo, né? Se você fizer, se você puder observar uma colisão de um objeto com uma parede ou com um tubo, né, alguma coisa assim, o que vai acontecer? Vai aumentar a temperatura naquele lugar, né? O local de contato ali entre o objeto e o outro objeto, quando eles colidiram, entraram em choque, aquela energia que estava vindo com o objeto, que é a energia cinética, né, a energia de movimento, essa energia de movimento ela é transformada em energia térmica. Então ocorre o quê? Ocorre um aumento de temperatura naquele local ali onde houve o choque, né? Uma coisa que pode ilustrar bem isso, por exemplo, você está andando de carro, né? Aí alguma coisa do carro, vamos dizer que o escapamento do carro ele escorregue e caia, esbarra, né? Fica roçando no asfalto, né? Ele fica roçando no asfalto ali o escapamento. O que vai acontecer? Vão sair faíscas, né? Vão sair faíscas ali entre o escapamento e o asfalto. Ou seja, é a energia cinética do carro, que é a energia de movimento, que está sendo transformada em energia térmica, no caso, as faíscas, né? Exatamente isso, porque a energia, como o próprio a lei diz, né? A lei da física diz que a energia ela não se cria, ela simplesmente se transforma, né? Ela se transforma. Então, a energia pode estar, no momento, na forma de energia cinética, que é a energia de movimento, e se transformada em energia térmica, por algum motivo, né? E aí tem outras opções também, outras situações, né? A energia do movimento se transformando em energia química, ou energia por exemplo, um catavento, né? Girando para poder. Ele está girando e aí ele vai gerar energia elétrica, né? A chamada energia eólica, energia vinda do vento. Bom, então, a perda de carga é importante para a gente poder entender bem isso aí, né? A perda de carga é exatamente quando você tem essa transformação da energia de uma forma para outra, né? E o atrito, né? A perda de carga tem a ver com o atrito que existe entre as moléculas da substância e o outro local. No caso, temos aí, né, a tubulação. No caso da irrigação, você tem a tubulação e a água, né? A água em movimento, entra em atrito com a tubulação, e aí você tem a perda de carga, chamada perda de carga, conhecida por HF, né? H minúsculo, F minúsculo. H maiúsculo, F minúsculo. Vamos colocar aqui, né? Vamos falar primeiro sobre isso aqui, né? Ó, ele fala o seguinte, ó. Então a gente considera, deixa eu ver o que ele falou aqui anteriormente, tá? Considera-se forçado o conduto no qual o líquido exposto sob pressão diferente da atmosfera, foi o que nós falamos, né? Então a canalização funciona sempre totalmente cheia e o conduto é sempre fechado, o conduto forçado, tá? Conduto forçado, a tubulação, né? O conduto está sempre fechado. São em geral de seção circular constante. Seção circular constante. É difícil você ver um tubo com seção quadrada, né? É muito difícil você ver isso. Na prática, você não vê isso, né? O tubo tem a seção circular, né? A seção transversal é circular. Os tubos que nós usamos aí no dia a dia, né? Da irrigação, etc.
Então, ele fala assim, são em geral de sucessão circular constante. O fluido pode escoar no sentido descendente ou ascendente. São chamados de tubos ou canos. O termo mais correto, mais clássico, mais técnico, vamos falar assim, é tubo, né? Mais comum você falar tubo, né? Você vai falar, por exemplo, você vai falar sobre isso no artigo científico, numa revista científica e tudo mais, e você deve usar a expressão tubo, é mais correto tecnicamente. Mas no jargão popular, no dia a dia, você pode falar cano, não tem problema não, mas é muito pouco usado, né? Muito pouco usado a expressão cano, né? O pessoal mais leigo é que fala cano. O correto mesmo é tubo, né? O tecnicamente mais aceitável, mais correto. Então ele fala que você pode ter o quê? Você pode ter um fluido escoando de forma descendente ou ascendente, né? O fluido pode estar descendo na tubulação ou subindo a tubulação. Um conjunto, né, o cano que ele fala aqui, constitui uma tubulação ou encanamentos. Então nós temos aqui exemplo, canalizações de distribuição de água na cidade, canalização de recalque, etc. Então nós temos aí as tubulações, né? Se você pensar, por exemplo, na distribuição de água na cidade, né? Você tem aí diferentes situações da tubulação. A tubulação descendo, a tubulação subindo, a tubulação em nível, né? Na irrigação também você vê isso. Mas na cidade é mais clássico você ver isso aí, né? Inclusive, os engenheiros, quem vai fazer os projetos, tem que tomar cuidado com os cálculos, né? E as colocações dessas tubulações para você não ter problema de falta de pressão, né? Pode acontecer de você fazer um projeto e um determinado local da tubulação ficar sem pressão suficiente para empurrar aquela água até as residências das pessoas. Ou então, se for uma tubulação de recalque, né? Uma tubulação de recalque, uma tubulação uma tubulação de sucção, né? Se uma tubulação de sucção, ou seja, a água indo do rio até a estação de tratamento, por exemplo, né? Aí você vai ter o quê? Um problema sério, né? Essa água não chegar na estação para poder ser tratada. E depois da estação, ela é bombeada, né? Ela é recalcada ou bombeada para as cidades, né? Então, nós temos aí as canalizações de água na cidade, né? Como exemplo. Olha só. Aqui nós temos o conduto forçado ou sob pressão, né? Então, a tubulação, né? A tubulação Você tem a tubulação aqui, ó. O mouse está mostrando para vocês aí. Tem um tubo, né? O tubo está descendo aqui, né? Esse tubo desce, tá? Esse tubo vem descendo, descendo, descendo. Certo? E aí você vai ter o quê? Você vai ter a água sendo escoada até o outro reservatório, de um reservatório para o outro, né? Um reservatório para o outro. Então, a água, ela vem, né? Entra na tubulação e vai escoando, vai descendo, né? Porque ela está sendo submetida a uma pressão acima da pressão atmosférica, então vem e vai para o reservatório inferior. Aqui eu tenho a linha de pressão, né, chamada linha piezométrica. A linha de pressão ou linha piezométrica, que é essa linha tracejada aqui, vocês podem ver que a linha ela está acima da tubulação. Então, mostra que a pressão é maior, né?
A pressão dentro da tubulação é maior que a pressão atmosférica. Por que eu sei disso? Eu sei disso porque eu tenho aqui o reservatório, né? Está aqui o reservatório. E eu tenho aqui a rede, né? De tubulação, a rede de tubos. Eu tenho a entrada de água aqui, ó, nesse ponto que o mouse está mostrando. E acima desse ponto ainda tem uma coluna de água. Tem uma coluna de água, né? Está fazendo pressão na tubulação. E acima do reservatório ainda tem a pressão atmosférica sendo exercida aqui, ó. A pressão atmosférica está sendo exercida nessa coluna de água que está dentro da caixa d'água. E, além disso, ainda tem a coluna d'água da caixa d'água. Então, a pressão vai ser maior do que a pressão atmosférica. Tá? Alguma pergunta vocês podem parar, viu, gente? Para poder ajudar aí a gente esclarecer alguma coisa, tornar a aula um pouquinho mais dinâmica, né? Ok? Vocês podem parar aí a qualquer momento, né? Abrir o microfone, perguntar, tirar dúvidas. Se a gente não souber, a gente pesquisa aí e traz para vocês depois a resposta, né? Vocês podem perguntar aí. Tá certo? Bom, então, os condutos livres agora, né? Os condutos livres. Os condutos livres apresentam, em qualquer ponto da superfície, pressão igual à atmosférica. Nas condições limite, em que um conduto livre funciona totalmente cheio, na linha decorrente junto à geratriz superior do tubo, a pressão deve se igualar à pressão atmosférica. Funciona sempre por gravidade. Exemplo, sistema de esgoto, aquedutos livres, canais livres, cursos de águas naturais. Então, resumindo aí, quando eu tenho o canal e a água está dentro do canal e esse canal está aberto, né, essa água vai escoar livremente. É um conduto livre, né? A única pressão que existe ali é a pressão atmosférica, a pressão que está sendo exercida no próprio conduto. É a pressão atmosférica, tá? A pressão atmosférica vai estar sendo exercida ali. Então, é uma situação, né, como eu disse, que acontece, né, com muita frequência, né, por exemplo, em canais de irrigação, canais de drenagem, né? Canais de drenagem também você tem isso aí. Você tem um dreno lá no final da linha, né? Ou então um dreno no meio da área que está drenando o excesso de água na área. Então, essa água que está caindo dentro do dreno, ela vai escoar sob pressão atmosférica, né? Não existe ali uma bomba, nenhum objeto, nenhuma máquina para poder aumentar a pressão de escoamento dessa água. Então, é chamado conduto livre. Conduto livre. Tá? Então, se o canal está aberto, é conduto livre. Se eu tiver um canal fechado, aí eu posso ter uma pressão diferente da pressão atmosférica. Mas, normalmente, os canais eles são abertos, né? Para facilitar ali o escoamento. Então, ele traz como exemplo o sistema de esgoto, né? O esgoto ele é escoado dessa forma, os aquedutos livres, os canais livres e os cursos de água naturais. Os ribeirões, né? Os rios, são condutos livres. Eu tenho uma ilustraçãozinha aqui, né? Uma ilustraçãozinha mostrando aqui um reservatório, né? Pode ser um canal, por exemplo. Canal. Aí eu tenho aqui um tubo, né? Tem um tubo aqui. Essa água vem, escoa e cai aqui dentro de um outro canal, chamado conduto livre. Tá? Bom,
Ele fala do número de Reynolds aqui, mas nós já falamos, né? Nós já comentamos sobre o número de Reynolds. Vamos só dar uma leve pincelada aqui sobre o número de Reynolds, né? O número de Reynolds é um parâmetro que leva em conta a velocidade entre o fluido que escoa e o material que o envolve. Uma dimensão linear típica, diâmetro, profundidade, e a viscosidade cinemática do fluido. Então, o número de Reynolds é exatamente esse aqui que nós já mostramos para vocês. O número de Reynolds é a velocidade vezes L dividido por viscosidade cinemática. O L normalmente aqui é o diâmetro, tá? Normalmente é o diâmetro. O volume, velocidade, né, melhor dizendo, velocidade vezes diâmetro dividido por viscosidade cinemática. Essa é a formulazinha do número de Reynolds. Por que ele está falando do número de Reynolds aqui? Porque o número de Reynolds tem a ver com o regime de escoamento, né? Então, se o regime de escoamento é um regime laminar, né? Ou turbulento, ou intermediário, né? Então, isso tem a ver com a forma como o fluido está escoando na tubulação. Por isso que ele está falando aqui de conduto, dentro de conduto forçado, ele está falando sobre o número de Reynolds. É interessante que se a gente tiver os dados, que a gente calcule o número de Reynolds para ter uma noção de como está o regime de fluxo, o regime de escoamento dentro dentro da sua tubulação, né? Dentro do canal ou dentro da tubulação. Aqui, ó. Então, aqui ele traz, né, o número de Reynolds no formato que a gente conhece mais, né? Que normalmente o tubo ele tem seção circular, seção transversal circular, né? Então, o L lá vira D aqui, né? Então, é o que nós falamos. Reynolds é velocidade vezes diâmetro dividido pela viscosidade cinemática. Então, dá um número adimensional, né? Lembrando que a velocidade é em metros por segundo, o diâmetro em metros e a viscosidade cinemática em metros quadrados por segundo. Para seções não circulares, que é muito raro a gente ver isso aí, né? É muito raro você ver um tubo, né, que não tenha seção circular. Muito, muito raro. Muito raro você ver isso. Se for o caso, né, se você cair numa situação dessa, tem essa fórmula aí. Ó. O número de Reynolds é 4 vezes RH, que é o raio hidráulico, né? O que é o raio hidráulico? O raio hidráulico é a relação entre a área molhada pelo perímetro molhado. Área molhada pelo perímetro molhado. Vezes o V, velocidade, dividido pela viscosidade cinemática. Se for o caso, né? Se você estiver trabalhando com seções não circulares, o que é muito, muito raro. Então, aqui ele fala de novo, né, da experiência de Reynolds, laminar, transição ou intermediário e o turbulento, né, os regimes de escoamento. Nós já falamos sobre isso, não vamos repetir, não, né? Nós temos aí o laminar, transição e turbulento. Aqui, ó, ele fala também uma coisa que nós já comentamos, né? Tipo de movimento. Então, baseado em suas experiências, Reynolds classificou o movimento em 3 classes da seguinte forma. Número de Reynolds menor que 2.000, movimento laminar. Né? Então, ele fala, exemplo, né? Óleo viscoso. Quando o óleo viscoso está escoando, ele escoa em movimento laminar, né? As linhas de fluxo não se encostam, elas são paralelas, né? Se o número de Reynolds estiver entre 2.000 e 4.000, nós estamos no regime de transição ou intermediário, né? O regime é aquele regime que nós devemos fugir de qualquer forma dele, né? Devemos tentar fugir desse regime aí, ó, esse movimento de transição, esse movimento de transição, devemos tentar fugir, tá? Porque é um regime, para você poder trabalhar com ele, é muito complicado, né? As equações ficam mais difíceis, né? As equações ficam mais difíceis.
fica complicado você realmente lidar com o regime de transição, o movimento de transição, né? Então, o que você faz? Você calculou e deu que você caiu no regime de transição, você muda, né? Aumenta o diâmetro, né? Você aumenta o diâmetro, aumenta a velocidade da água, né? Aí, se você fizer isso aí, você vai aumentar o número de Reynolds. Aumentando o número de Reynolds, você vai sair do movimento de transição. E o regime turbulento, né, que é o mais comum, então, em geral, né, geralmente você encontra ele na água, né, é o regime turbulento, tá? É o mais comum, é o mais fácil de lidar, é o mais fácil de fazer as contas, né, calcular. Fica mais fácil você lidar com o regime turbulento do que com o movimento, o regime de transição ou intermediário. Bom, perda de carga, né? Então, a perda de carga, aqui ele tenta explicar fisicamente, um diagrama, como que é a questão da perda de carga que nós falamos, né? Então, o que acontece? Nós temos aqui uma tubulação, né? O mouse está mostrando aqui a tubulação para vocês, a canalização. A tubulação está aqui, né? Não importa o diâmetro da tubulação. Nós vamos ter aqui um plano de referência aqui embaixo. Aqui embaixo tem um plano de referência, né? Plano de referência, canalização. E aí, a diferença de cota, ou a diferença de altitude, né? Ou de cota, melhor, fica melhor aí, cota, né? A diferença de cota entre a canalização e o plano de referência, nós chamamos de Z1. O Z é muito conhecido, né? A letra Z como energia potencial, né? Como potencial. No caso da hidráulica, né? No caso da hidráulica, o Z é mais conhecido como energia potencial. Então, nós temos uma energia potencial Z1 aqui, ó. Z1 e aqui Z2, uma energia potencial Z2. Né? Agora, nós temos aqui a chamada linha piezométrica. A linha piezométrica é a linha da pressão. Ela mostra, nesse tubo aqui, ó, o nível da água está aqui em cima. O nível da água está aqui em cima. Né? Nesse tubo segundo aqui, o nível da água está aqui embaixo. Está mais baixo um pouco. Ou seja, houve perda de pressão, houve perda de carga, perda de energia. Né? Por isso mesmo, nós temos aqui a linha de energia, a linha energética. A linha energética é a linha que mostra como que aconteceu a perda de energia dentro dos dois tubos. Aqui eu tenho uma linha, essa linha energética, ela começa lá no alto, né? Ou seja, ela começa com um valor alto de energia, aí vem caindo, 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 até chegar na segunda tubulação. Ou seja, eu vou ter uma queda de pressão, uma queda de energia, né? Vou ter uma queda de energia devido à queda de pressão que eu vou ter aqui na tubulação. Por algum motivo, houve uma queda de pressão. Por exemplo, eu posso ter uma tubulação subindo o morro, né? Uma tubulação subindo o morro, e se eu não calcular, não dimensionar direitinho, né, eu posso ter problema. Mesmo dimensionando, você vai ter uma diminuição na pressão da tubulação. A pressão da tubulação lá embaixo, né, perto da bomba, é uma. A pressão é uma. A pressão da tubulação lá em cima, longe da bomba, é outra. É uma pressão menor. Então, houve uma queda de pressão. Houve houve uma queda de energia, uma diminuição, né? Houve uma diminuição de energia. A gente deve tomar cuidado com as palavras, porque energia não perde, né? Falar que a energia se perdeu está errado, né? Não pode falar que a energia se perdeu. A energia foi transformada, né? A energia foi transformada de uma modalidade para outra. Ela provavelmente, se ela estivesse na forma de energia cinética, né, ela se transformou em energia térmica ou energia potencial, alguma coisa assim, né?
um exemplo clássico. Você tem na sua casa uma caixa d'água, né? Aí o que acontece? A água vem da Copasa, né? Vem pela rua aí. A água vem pela rua. Aí o que vai acontecer? A água passa pelo cavalete da Copasa, vai e é jogada dentro da caixa d'água. Aí você enche a sua caixa d'água. Aquela água está dentro da caixa ali, existe uma energia potencial daquela água, porque ela está num ponto alto. Ela está... A gente coloca sempre a caixa d'água no ponto alto, evidentemente, né? Ninguém vai colocar a caixa d'água no ponto baixo, em casa, por exemplo, né? Então, se você colocar a caixa d'água no ponto mais alto, o que vai acontecer? Você vai ter uma energia potencial, tanto que se você conectar ali um chuveiro, né? Você conectar um chuveiro na caixa d'água, quando você abrir o chuveiro, vai sair água sob pressão, né? Mostrando que existe uma energia potencial que está sendo armazenada, que foi armazenada ali naquele local. Ok? Então, nós temos, né, a linha de energia, mostrando que há uma diminuição, né, na energia, uma transformação da energia aqui. A linha de pressão, a linha piezométrica, a linha de pressão, que diminui também, né? E aqui nós temos o que mostra, né, o cálculo disso, né? Nós temos aqui velocidade, né, V1 ao quadrado, né, dividido por 2G, que é a velocidade, que é a energia de velocidade, energia chamada energia cinética, né? Energia cinética, que é V1, né, velocidade 1 ao quadrado sobre 2G, a energia cinética, energia da velocidade. Aqui eu tenho P1 sobre W, né? O P1 sobre W é energia de pressão, né? De pressão, devido à pressão. E o Z1, que é energia potencial, né? Energia potencial. Do lado direito, né, onde eu tenho a tubulação com o menor nível de água, eu vou ter aqui o HF, né, Por que eu sei que esse aqui é o HF? Porque se não houvesse perda de carga, né, se não houvesse HF, essa linha energética ela seria exatamente essa linha de cima aqui, ó. Essa linha que eu estou mostrando com o mouse aqui, ó. Se não houvesse o HF, a linha de pressão seria essa linha aqui, ó. Seria essa linha aqui. A linha energética seria essa linha. Só que isso não tem, né? Não existe isso. Não tem como você ter movimento de água sem perda de carga. Como que você vai ter um movimento de água sem perda de carga na tubulação? Não tem jeito. Então, sempre vai existir uma defasagem aqui, né? Vai existir aqui uma perda, né? Uma modificação. Essa linha energética ela vai ser sempre inclinada. Por mais ou menos inclinada que ela possa parecer, ela vai estar sempre inclinada, um pouquinho ou muito, né? Depende muito aí, né? Se a sua perda de carga for muito grande, essa linha energética vai ficar bem inclinada. Se a perda de carga for menor, essa linha energética vai ficar menos inclinada. Tá? Então, aqui nós vamos ter o HF, que é a perda de carga que aconteceu na tubulação, né? Aqui, na parcela, o V2 ao quadrado sobre 2G, também energia cinética, né? E aqui a energia de pressão é a energia dada pela P2 sobre W. O Z1 e o Z2 são iguais, né? Porque a tubulação aqui embaixo, ela está, vamos dizer, na mesma cota. A tubulação não está inclinada, né? A tubulação está na mesma cota, né? Se a tubulação aqui tivesse inclinada, o Z1 seria diferente do Z2, né? Então, isso aí é interessante saber, né? Depois vocês vão olhar na aula novamente e vão poder entender melhor isso aí, né? Então, no regime laminar, aí ele volta a falar do regime de fluxo. No regime laminar, a perda de carga é devida inteiramente à viscosidade do fluido. Aqui a velocidade do fluido junto à parede é zero. Então, aqui ele é o chamado
chamada... Me fugiu o termo aqui agora. Deixa eu ver se eu encontro. Me fugiu o termo aqui agora, gente. Ah, sim. O atrito externo. Exatamente. O atrito externo aqui, ele é zero, né? Ou seja, o atrito, que ele fala que a velocidade do fluido junto à parede é zero. Se a velocidade é zero, o atrito é zero, né? Para que haja atrito, tem que ter velocidade, tem que ter movimento, né? Então, aqui ó, na parede do tubo, junto à parede do tubo, a velocidade é zero. Então, o atrito externo é zero. Já aqui no meio, não. Isso fala do regime laminar, né? Aqui no meio, nós vamos ter as linhas de fluxo, estão aqui as setas, elas não vão se encostar uma nas outras. Existe um movimento, existe velocidade, então o atrito interno aqui, o atrito interno, ele é diferente de zero. O atrito interno é diferente de zero. Bom, aí nós temos o quê? Quando o regime é turbulento, a perda de carga se dá devido à viscosidade. Aqui atrás falou que é regime laminar, a perda de carga é devida inteiramente à viscosidade do fluido. Então, toda a perda de carga que acontece no regime laminar, ela é devida à viscosidade do fluido. Sempre. Certo? Sempre devido à viscosidade do fluido. Entendido, né? Então, agora, no caso do regime turbulento, a perda de carga se dá à viscosidade do fluido e também à rugosidade das paredes da tubulação, que causa maior turbulência ao fluido. Então, aqui nós vamos ter o quê? Nós vamos ter o S, né, que ele fala que é a tensão de cisalhamento, nós vamos falar mais para frente o que é essa tensão de cisalhamento, e o D é o diâmetro. O D é o diâmetro da tubulação. Então, quando eu tenho o fluxo, né, no regime laminar, o atrito interno, né, o atrito interno é diferente de zero, né? No turbulento, agora eu estou falando do turbulento. No turbulento, o atrito interno ele é diferente de zero. Ele é maior, né, do que zero. O atrito interno no regime turbulento ele é diferente de zero, ele é maior do que zero. Devido, né, ao fato de que a perda de carga no regime turbulento é devido à viscosidade da água e também à rugosidade das paredes do tubo. Então, se o tubo tem rugosidade, todo tubo tem sua rugosidade, né, por menor que seja, existe a rugosidade, então vai acontecer o quê? Vai acontecer o atrito, né? Vai acontecer o atrito e a perda de carga. Atrito interno, né? Então, resumindo, o laminar, eu só tenho atrito interno. Atrito externo, que é com as paredes do tubo, é zero. No turbulento, eu tenho que... No turbulento, eu tenho que o atrito externo é diferente de zero, né? Ele é positivo, e o atrito interno também é positivo. Então, existem dois atritos, dois tipos de atrito acontecendo aqui no turbulento. Perda de carga unitária. Nós falamos o que é a perda de carga, né? No início da aula, mas aí ele fala o seguinte aqui, por definição, perda de carga unitária é a razão entre a perda de carga contínua ou total, o HP, né? Conhecido também por HF, né? Muitos conhecem mais por HF, e o L, que é o comprimento do conduto. Então, o HP, o HF, é a perda de carga entre os pontos 1 e 2. Perda de carga entre os pontos 1 e 2, né? Então, eu tenho dois pontos. Então, a perda de carga que vai acontecer entre os dois pontos, eu chamo de perda de carga HF. O L é o comprimento do conduto. Vamos dizer que eu tenho aí uma tubulação com 100 metros de comprimento. Aí eu vou calcular a perda de carga naqueles 100 metros. Né? Então, o HF seria o que eu estou querendo procurar,
e o L é o comprimento da tubulação. O J é dado em metro por metro, né? Tantos metros de perda de carga para cada metro de tubulação. Então, isso aí é a perda de carga unitária. Por que unitária? Porque eu vou falar sempre em termos de perda de carga em relação a 1 metro de tubulação. Por isso chama unitário, devido a está relacionado com 1 metro de tubulação. Perda de carga ao longo das canalizações. Perda de carga ao longo das canalizações, né? Então, são as ocasionadas pelo movimento da água na própria tubulação. Tá? Então, o próprio movimento da água na tubulação promove perda de carga, né? O movimento... Então, fiquem sempre com a seguinte informação. Se existe movimento, se o fluido está em movimento, ou seja, hidrodinâmica, né? Se o fluido está em movimento, vai existir perda de carga, sempre. Para que não haja perda de carga, o fluido tem que estar parado. O fluido parado, não existe movimento, não existe atrito. Se não existe atrito, não existe perda de carga. E o atrito, ele promove a perda de carga. Né? O atrito promove a perda de carga. Certo? O atrito promove a perda de carga. É simples você visualizar isso, né? Ilustrando mais uma vez. Então, por exemplo, você vai num sistema de irrigação, né? Aí você tem lá no final da sua rede de irrigação, existe lá umas pessoas funcionando. E essas pessoas, em algumas situações, né? Veja bem o que eu estou falando, em algumas situações, eu posso ter o quê? As pessoas funcionando com uma pressão menor do que ele deveria funcionar e, consequentemente, aplicando menos água do que ele deveria aplicar. Aí você chega lá no final da sua rede de irrigação, tem lá umas pessoas girando lentamente, aplicando um pouquinho só de água, lá no final da sua rede de irrigação. Isso aí devido a quê? Isso aí devido à perda de carga, né? Se observar os aspersores que estão lá próximos à bomba, eles vão estar funcionando direitinho, girando normalmente, aplicando uma vazão de água adequada, que foi calculada, né, no projeto e tudo mais. Então, se você tem, né, essa questão de, no final da sua rede, ou as pessoas estão funcionando com baixa pressão e baixa vazão, isso é uma ilustração da perda de carga que está acontecendo. Ao longo da tubulação, né, do ponto, né, da bomba até esse ponto onde ou as pessoas estão funcionando de forma ruim, existe ali, ao longo daquela tubulação, existe um atrito entre as partículas de água com as paredes do tubo e entre as partículas de água, promovendo o quê? Perda de carga e promovendo atrito e perda de carga, consequentemente. Aí lá no final você vai ter uma perda de carga muito grande, repercutindo diretamente numa vazão menor. A vazão vai ficar menor, né? A vazão das pessoas fica bem menor. Então, isso aí é um erro de projeto, né? Que você tem que projetar de forma que você considere e leve em conta que lá no final, lá no seu aspersor, lá no final da sua rede, a pressão de serviço das pessoas tem que ser exatamente a pressão de serviço que vem no catálogo, né? Tem que ser uma pressão de serviço adequada, uma pressão, vamos dizer que a pressão dele lá é de 50 MCA. Então tem que ter lá, se você medir a pressão lá, vai ter que dar 50 MCA, né? Não pode dar menos, não. Tem uma tolerância, evidentemente, mas não pode dar muito menos, não. Ele fala assim, ó. Perda de carga ao longo das canalizações. São as ocasionadas pelo movimento da água na própria tubulação.
Admite-se que esta seja uniforme, né? Tubulação, né? Seja uniforme. Em qualquer trecho de uma canalização de dimensões constantes, independente da posição da canalização. Por exemplo, se você está dimensionando uma rede de irrigação e essa sua tubulação está subindo, né? Ela está em aclive, ela está subindo uma área, você tem que tomar cuidado maior ainda, né? Porque aí é mais característico ainda nesse caso que você tenha lá no final da rede uma pressão mais baixa. O projetista, a pessoa que vai trabalhar com isso, ela tem que ter cuidado de fazer uma forma de garantir, né, através dos cálculos, que lá no final da sua rede a pressão seja adequada. Perdas localizadas, locais ou acidentais. Aí, o que nós falamos até agora é perda de carga linear, né? Perda de carga linear. Por exemplo, um tubo de 100 metros vai ter uma perda de carga de 1 metro. Então, é 1 metro para cada 100 metros, né? Vai dar 0,01 metro por metro, perda de carga unitária. Agora, existe a chamada perda de carga localizada. Perda de carga localizada, mais conhecida por localizada, né? Pode ser chamada também de local ou acidental. Mais conhecida como perda de carga localizada. O que acontece? Eu posso ter, por exemplo, numa rede, normalmente eu tenho isso, né? Eu tenho peças, registros, curvas, né? Cotovelo, joelho, tubulação de subida, válvulas, né? Registros, eu já falei. Então, essas peças todas aí, tudo isso aí promove perda de carga, né? Então, por exemplo, você tem uma tubulação, aí você vem e coloca ali um joelho na tubulação, que você precisa derivar a água para um outro local. Então, o que acontece? Esse joelho que você coloca na tubulação, ele promove, né, uma perda de carga muito alta. Existem aí tabelas, né? Não sei se nessa apresentação tem, não lembro. Mas existem nos livros de hidráulica, principalmente, de irrigação, também, tabelas, valores tabelados para as peças. Então, cada peça tem lá um valor de perda de carga localizada. Então, você, na hora que for fazer o projeto, você tem que consultar essas tabelas. Você consulta essas tabelas, né? Consulta as tabelas, e aí você vai ver exatamente, né, qual o valor da perda de carga de cada uma dessas peças. Vai ver lá, por exemplo, joelho, a perda de carga é X, joelho de meia polegada, a perda de carga é X, registro de 2 polegadas, a perda de carga é Y, né? E aí vai, para cada uma dessas peças, existe aí uma perda de carga específica, tabelada, né? Ela é tabelada. Você vai encontrar, né, o valor tabelado e vai usar no seu projeto. Não precisa decorar, nada disso. É tudo tabelado. Ok? Uma aguinha aqui. Então, as perdas de cargas localizadas são causadas por peças que são dispostas ao longo da sua tubulação, né? De irrigação, de abastecimento de água urbano, de esgoto, etc. Estas perdas localizadas são importantes nas canalizações curtas com peças especiais. Nas canalizações longas, o seu valor é frequentemente desprezível comparado com as perdas ao longo da tubulação.
que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer o seguinte, que quanto menor for a tubulação sua, maior vai ser a influência das peças. A perda de carga localizada ela vai tomar um peso maior. Ela toma um peso maior, né? Vamos dizer que você tem aí uma tubulação, né? Somando todas as tubulações lá, eu tenho, por exemplo, 5 quilômetros de tubulação. 5 quilômetros de tubulação. 5 quilômetros. E um outro proprietário tem lá 15 quilômetros de tubulação. 15 quilômetros. Né? Eu tenho 5 quilômetros de tubulação, o outro tem 15. É claro que, para mim, no meu caso, tem só 5 quilômetros, a perda de carga localizada é muito mais importante, ela assume um papel muito mais, mais importante, um papel mais... me fugiu a palavra bonita que eu ia falar aqui. A palavra... ele assume, né, uma importância muito maior... Fugiu a palavra, deixa eu falar. Assume um papel muito maior do que numa rede que tem muitos quilômetros de tubulação. Porque você dilui, né? Você dilui o valor da perda de carga ao longo daquela rede toda ali, né? Se a sua rede, então, é pequena, você vai ter uma importância maior da peça. Se a sua rede é muito grande, o peso que a peça vai exigir, né? O peso da peça vai ser menor, se a sua rede for maior, mais comprida, mais longa. Ficou claro isso, gente? Ficou sim. Ficou, né? Então tá bom. Bom, então... o que é? Ah, sim. Estou viajando aqui com os valores. Fórmulas usadas... Ah, tá. Aqui tá. Exatamente, aqui tem, né? É o que eu falei, né? Exatamente. Ó, então, aqui, algumas fórmulas, gente. Algumas fórmulas para vocês verem, né? Conhecerem. Quando a gente vai trabalhar com regime laminar, regime turbulento, né? Regime de transição ou instável, né? Então, ele fala assim, ó, fórmulas mais usadas para determinar a perda de carga ao longo das canalizações. Então, para regime laminar, tá? Para regime laminar, que é aquele regime que nós temos o quê? As linhas de fluxo, elas são linhas paralelas, né? Não tem atrito externo, né? É uma situação muito mais tranquila, um fluxo muito mais tranquilo, né? Literalmente falando. Então, quando você vai trabalhar numa situação, você calculou o número de Reynolds e descobriu que você está num regime laminar, aí você já sabe qual tipo de equação que você vai usar. Então, o autor traz a seguinte aí, ó. Para o regime laminar, né? Para o regime laminar, nós vamos ter onde o número de Reynolds é menor ou igual a 2.000, né? Nós falamos lá atrás. Se eu calculei e achei o número de Reynolds, por exemplo, igual a 1.850, eu estou no regime laminar, né? Porque é menor que 2.000, menor ou igual a 2.000. Então, para o regime laminar, não importa o tipo de tubo, pois a velocidade junto ao mesmo é zero, né? Não existe atrito externo. Se não existe atrito externo, não tem velocidade externa, ou seja, a velocidade junto ao tubo é zero. A velocidade junto ao tubo é dita zero, né? Praticamente zero. Então,
não importa o tipo de tubo. Eu posso estar trabalhando com tubulação de PVC, eu posso estar trabalhando com tubulação de ferro fundido, eu posso estar trabalhando com tubulação de polietileno, né? Posso estar trabalhando com tubulação de que mais? Outros materiais, né? Menos usados aí também, né? Acrílico, né? Tubulação de acrílico, não tem problema. Independentemente do tipo do tubo, a velocidade junto ao mesmo é zero. Neste caso, apresentamos somente uma fórmula em 3 versões. Tá? Então, vamos ter uma fórmula em 3 versões. O que acontece? Veja bem. A fórmula, tá lá, ó, HP, né, o HF, né, também conhecido por HF, mais comum usar HF, como eu disse anteriormente, né? Então, HF, ou HP, igual a 128 dividido por π vezes G, vezes a viscosidade cinemática, aqui esse V aqui não é o V, né? É o V, é o Y, né? Da letra grega, né? Viscosidade cinemática, vezes o L, que é o comprimento da tubulação, vezes o Q, que é a vazão, dividido por diâmetro elevado à quarta. Essa é a forma da perda de carga calculada, né? Uma perda de carga linear calculada para o regime turbulento. Desculpa, para o regime laminar. Ou, então, você pode apresentar a fórmula da seguinte maneira. HP ou HF é igual a 32 vezes o Y, que é a viscosidade cinemática, dividido por G, vezes a velocidade, dividido por diâmetro ao quadrado, vezes o L. É conhecido como fórmula de Ragem-Poiseuille. Então, eu posso apresentar a equação dessas duas formas aqui. Essas duas formas. Né? Ou, então, eu posso apresentar a fórmula no formato de chamado fórmula universal. Fórmula universal. Essa fórmula universal, HF, né, vai ser igual a 64 dividido por RE, tá? Vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2G, vezes o L dividido por D. Tá certo? Então, é chamada fórmula universal. Isso aqui somente para regime laminar, né? Regime laminar. Para regime laminar, eu posso usar essas 3 equações, que, na verdade, né, é uma mesma equação apresentada de 3 maneiras diferentes. Eu posso apresentar a equação dessa forma ou dessa forma. É a mesma equação. É a mesma equação. Por que ele apresentou, então, em 3 versões? Porque vai depender de quais os dados que você tem. Quais os dados que você tem disponíveis para cálculo. Né? Às vezes você não tem número de Reynolds. Se você não tem número de Reynolds, você não vai poder usar essa equação nessa versão aqui de baixo, aqui, da fórmula universal, né? Se você, por exemplo, tem a velocidade, você não tem a velocidade, você não tem a vazão. Então, se você não tem a vazão, você não pode usar a equação dessa forma que está aqui, ó. Né? Você não tem a vazão. Não tem o valor de Q. E aqui, se eu tenho vazão, eu vou usar essa equação aqui, ó. Essa primeira aqui. Tá? Então, a mesma equação apresentada em 3 versões diferentes. É a mesma equação. Tá? Essa é a fórmula de Ragem-Poiseuille e a fórmula universal, de baixo aqui. Aí ele fala assim, onde HP ou HF é a perda de carga em metros, tá? É dada em metros. O L é o comprimento da tubulação dado em metros também.
O D é o diâmetro da tubulação dado em metros. O Q é a vazão que passa pela tubulação em metros cúbicos por segundo. O V é a velocidade em metros por segundo. O G é a gravidade, dada em valor 9,81 metros por segundo ao quadrado. O N é a viscosidade cinemática do fluido, né? Aqui ele falou N, mas na verdade não é N, ele usou foi o V aqui, não, no lugar do V aqui, viscosidade cinemática, tá? É o V ali, o Vzinho pequenininho. O Vzinho, tem o V grande e o V pequenininho, né? O V pequenininho é a viscosidade cinemática do fluido dado em metros quadrados por segundo. E o RE é o número de Reynolds, que é adimensional, ele não tem unidade. Então, aí vem a primeira situação. Regime laminar e as equações que eu uso para calcular o HF. E no final das contas, gente, o que vai... O maior problema que nós temos no dimensionamento dessas tubulações é encontrar o valor da perda de carga, do HF. Encontrar o valor de HF é o nosso X, né? É a nossa ponto de interrogação aí. Como achar o HF? Qual o valor de HF? Qual será esse valor? Esse valor vai ser em função dessas equações. Então, se você tem o valor do HF, fica mais fácil calcular as outras coisas dentro da sua irrigação, por exemplo. Né? Então, as fórmulas, no final das contas, elas trazem o quê? Como calcular o HF. Como calcular o HF. Tá ok? E aí, nós temos... Vamos avançar um pouquinho mais, né? Para o regime turbulento, né? O regime turbulento, que é o regime mais tranquilo para você trabalhar, é mais conhecido, é mais fácil, né, de você mexer, e é o mais comum de você ver no dia a dia, né? Para esse regime turbulento, existe na literatura um grande número de fórmulas. Existem muitas fórmulas. Nós vamos ver somente as mais utilizadas, certo? Então, no regime turbulento, existem aí várias fórmulas, né? Várias fórmulas, e nós vamos ver somente as mais usadas. Fórmulas mais usadas aí. Então, nós temos o seguinte. Fórmula de Hazen-Williams. A fórmula de Hazen-Williams é a mais usada no Brasil. A fórmula de Hazen-Williams é a mais usada no Brasil. Evidentemente, para regime turbulento, né? É a fórmula mais usada. A fórmula de Hazen-Williams é recomendada para tubulação com diâmetro maior que 2 polegadas, ou 50 milímetros. Né? Então, se eu tenho uma tubulação com diâmetro menor do que 2 milímetros, eu não devo usar a equação de Hazen-Williams. Já foram feitos estudos mostrando que não é eficiente você usar a fórmula de Hazen-Williams, né, para tubulações menores que 2 polegadas, ou 50 milímetros. Só para tubulações acima de 50. A seguir, ela é apresentada em 3 versões. Então, eu posso apresentar a equação de Hazen-Williams em 3 versões. Tá? 3 versões. Vamos ver aqui. Tá? Então, a equação de Hazen-Williams, ela pode ser apresentada dessas 3 formas aí, ó. Tudo é equação de Hazen-Williams. Tudo é equação de Hazen-Williams. Tá? Então, eu tenho assim, eu posso apresentar a equação de Hazen-Williams, onde a minha incógnita é a velocidade. Eu posso apresentar a equação de Hazen-Williams, onde a minha incógnita é a perda de carga unitária, J. Ou posso apresentar a equação de Hazen-Williams,
onde a minha incógnita é a vazão Q, letra Q. Então, velocidade é igual a 0,355 vezes C, né? O C é o coeficiente Hazel-Williams, que é tabelado, né? O C é tabelado, vezes o diâmetro em metros elevado a 0,63, vezes o J, que é a perda de carga unitária, elevado a 0,54. Aí você acha a velocidade. Se eu vou, a minha incógnita é o J, a perda de carga unitária, vai ser J, perda de carga unitária, né? É igual a 10,643 vezes o Q, que é a vazão, elevado a 1,85, vezes o D, diâmetro, elevado a menos 4,87, vezes o C, que é o coeficiente Hazel-Williams tabelado, elevado a menos 1,85. É uma outra forma de apresentar a equação de Hazel-Williams. E, finalmente, Q, que é a vazão, né, dada em metros cúbicos por segundo, é igual a 0,22785 vezes o C, que é o coeficiente Hazel-Williams, vezes o D, que é o diâmetro dado em metros elevado a 2,63, vezes o J, que é a perda de carga unitária elevada a 0,54. Aí eu tenho a fórmula de Hazel-Williams apresentada de 3 maneiras diferentes. É a mesma fórmula apresentada de 3 maneiras diferentes. Aqui nós temos o coeficiente Hazel-Williams. O coeficiente de Hazel-Williams, né, ele é dado em função do tipo de tubo que você está utilizando, né? O valor C do Hazel-Williams, que é esse valor C que está aqui, ó, o C que está nessa equação aqui, o C que está nessa equação aqui, o C que está nessa equação aqui. É o valor de C, que é o coeficiente de Hazel-Williams. Depende do tipo de tubo que eu estou usando. Então, por exemplo, se eu vou usar hoje, né, o mais comum hoje é usar tubulação de PVC, né? Tubulação de PVC nova, né? Tubulação de PVC. Então, tem aqui, ó, o valor de C vale 140, aqui, ó, né? Se for uma tubulação nova, 140. Se o tubo já tiver 10 anos de uso ou 20 anos de uso, já cai para 135 e 130, o valor de C. Agora, tentar explicar, definir ou tentar mostrar o que é exatamente o coeficiente Hazel-Williams, fica difícil. É difícil explicar para vocês isso. É um coeficiente, né? Da mesma forma que nós temos o coeficiente nós temos o valor de G, que é a aceleração gravitacional. A aceleração gravitacional dá para explicar um pouco melhor, né? Mas o C fica difícil de explicar. O que é o C? É o coeficiente de Hazel-Williams. Só isso. C é o coeficiente de Hazel-Williams, tá? Então, o mais usado hoje na irrigação, no abastecimento de água, etc., é o valor 140, que é o PVC, né? Ó, PVC, plástico, né? 140, PVC novo, né? Outros também que são muito usados, por exemplo, nós temos aqui tubulação de cobre, 140, né? Ainda se usa um pouco. O ferro fundido, né? Sem revestimento, 130. Vidro, né? Então, tem aí alguns outros que podem ser utilizados também, que são aço galvanizado roscado, ó, 125, né? PVC, aço galvanizado roscado, e tem também o polietileno, né? O polietileno, acho que eu não trouxe aqui não, tá, né? Se não me engano, o polietileno é 130. 130. Tem alguns livros que eles chamam o valor do
do PVC ali de 150 também, valor igual a 150. Mas vamos usar sempre 140, tá? Sempre o valor de 140 para o valor do coeficiente de Hazen-Williams para o PVC, que é o mais usado de longe, né? Quase 100% dos projetos aí usa PVC, né? Usa PVC. Ao contrário de 40 anos atrás, mais ou menos, que era muito material metálico, era aço galvanizado, era material ferro fundido e tudo mais, né? Bom, gente, acho que para hoje, né, nós vamos terminando por aqui, né? Estamos no finalzinho, temos uma reunião daqui a pouquinho com o professor Alisson, né? E se tiver alguma pergunta, vocês podem fazer, né? Podem fazer a pergunta aí, e aí a gente vai tentar esclarecer. Se não houver pergunta, nós vamos encerrando, né? Por hoje, né? Eu já vou deixar amanhã provavelmente, amanhã no final da tarde, eu vou deixar para vocês essa aula já disponibilizada lá para vocês, né? Acessarem, né? Essa aula aí. Alguma pergunta, gente? Da minha parte, não. Não, né? Então, eu vou agradecendo aí a participação de vocês, né? Que estiveram aí comigo aí nessa jornada. Desejando para vocês aí uma ótima semana e bons estudos aí. E até a próxima, se Deus quiser. Até logo. Boa tarde.